Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, abençoe sua vida de uma forma poderosa e especial. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha que interessante, a fé é a certeza, é o firme fundamento. Quer dizer, é o sustento, ela é o alicerce da certeza daquilo que eu estou esperando. Certeza. Ela é a prova das coisas que nós não conseguimos ver com esses olhos humanos. Então a fé é crer no invisível de forma sobrenatural. E como que eu consigo ter fé? É acreditando que existe um Deus que criou os céus e a terra, que tem o governo dos espaços, das galáxias, dos planetas, do seu sistema solar. Deus criou tudo isso e Ele tem um poder total, absoluto, de fazer qualquer coisa para quem crer nele. Mas alguém vai dizer, mas como pode isso? Isso aí não é verdade, porque eu já acreditei tanto em determinadas coisas e Deus não fez. Certamente, nós, muitas das vezes, esperamos, mas não com fé. Esperamos porque sabemos que temos um Deus grande, mas duvidamos no processo da espera. Continuamos esperando, mas com dúvida no coração. E a dúvida é acreditar que não vai dar certo. Raciocine comigo. Quando nós duvidamos de alguma coisa, nós estamos dando crédito àquilo que não vai acontecer. Eu começo a acreditar que não vai acontecer. Isso é a dúvida. Assim também é o medo de realizar alguma coisa e dizer que eu tenho fé. Tenho fé, mas eu tenho medo. O medo nada mais é do que acreditar na derrota, acreditar no fracasso. E isto tudo trabalha contra nós, esses pensamentos e estes sentimentos de medo, de incredulidade, de fracasso, de insegurança, de dúvidas, trabalha contra nós. Quando nós deixamos isso abrigar os nossos sentimentos, nossas emoções. Portanto, a Bíblia nos aconselha a termos a fé, termos o firme fundamento daquilo que eu estou esperando, a certeza do que eu estou esperando e a prova daquilo que eu não estou vendo. Prova, quer dizer, eu tenho convicção que eu estou esperando uma coisa que é real, que é totalmente previsível vindo da mão de Deus. Deus é um Deus de extraordinários. Deus é Deus de coisas gigantescas, maravilhosas. A Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro, muros com portas, com pedras preciosas. A Bíblia diz que tudo lá é excelente, tudo é maravilhoso. Se nós servimos um Deus tão excelente, por que duvidar de coisas terrenas que são passageiras e corruptíveis diante de um Deus que é tão grandioso? Comece a crer sem duvidar, sem ter medo. Comece a viver exercitando isto que eu estou lhe falando pela Bíblia Sagrada, ensinamento de Deus para mim e para você. Desenvolvermos a nossa espiritualidade com o nosso Deus que é grandiosíssimo. Grandiosíssimo. O nosso Deus é muito grande, muito excelente. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé. Quer dizer, eles davam um bom testemunho
porque criam que estavam agradando a Deus. Esta é a fé deles. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que tudo que está à nossa volta, visível e invisível, foi criado pela palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Até para oferecer o sacrifício, Abel colocou fé. Fé de que estaria agradando a Deus. Eu tenho aprendido que eu preciso colocar fé, colocar certeza, colocar a minha mente voltada, o meu comportamento, os meus sentimentos, os meus pensamentos, reafirmo, para honrar a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Os meus pensamentos devem estar em sincronia, em harmonia com as minhas palavras. Não adianta alguém pensar positivamente, pensar na grandeza de Deus, mas as palavras que ele verbaliza, que ele diz, são contrários àquilo que ele diz que pensa, ou que ele pensa que pensa. E muitas das vezes não adianta falar com fé, se os meus sentimentos são contrários àquilo que eu estou falando com fé. Meu sentimento é de incredulidade, é de incerteza, é de medo, é de dúvida. Eu preciso então trabalhar minha fé. E a Bíblia diz lá em Romanos, livro de Romanos, Paulo falando aos cristãos que estavam na cidade de Roma, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Oh, isso é maravilhoso. A fé vem pelo ouvir. É tão maravilhoso isso que não precisa fazer força para ter fé. Precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ler, meditar. E quando você lê e medita, o próprio Deus fala contigo. Porque quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando oramos, é nós falando com Deus. Você falando com Deus. É uma comunicação perfeita quando oramos. Assim também como lemos a Bíblia, também é uma comunicação perfeita de Deus falando conosco. Por isso que é importante você meditar na palavra de Deus, é importante você ouvir pregações bíblicas, mas é muito mais importante você meditar, ler e meditar, porque qualquer pregação se tornará mais compreensível quando você já leu o texto, já leu a palavra de Deus, e você estará com discernimento, com sensibilidade espiritual para absorver espiritualmente o que lhe for transmitido por uma pregação, e também terá discernimento para não ser enganado, iludido, persuadido por falsas pregações. A Bíblia diz que Abel, então, ele ofereceu a Deus o maior sacrifício porque ele tinha fé. E Caim, ele ofereceu um sacrifício menor do que o de Abel. A Bíblia diz que Abel alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e pela sua oferta, depois de morto, ela ainda fala. O testemunho de Abel ainda fala. Tanto é que estou falando dele agora. Tanto é que Deus usa pessoas pelo mundo afora para falar sobre o testemunho, sobre a oferta de Abel, que foi dada com fé, com interesse de honrar a Deus. E quando nós temos o interesse de honrar a Deus, nós não fazemos para Deus, nós não vivemos para Deus de qualquer maneira, de forma relaxada, descompromissada. Não, nós vamos fazer como Abel, pela fé. Eu estou servindo o Deus Todo-Poderoso, então eu vou fazer o melhor para Deus,
Eu vou ofertar a minha vida da melhor forma possível. O que sair de mim, o que vier das minhas mãos, também para mim oferecer a Deus aqui na terra, será de forma excelente, de maneira que Ele possa se agradar. O meu coração estará voltado para honrar a Deus. Não vou viver, não vou ofertar, não vou fazer nada para Deus de qualquer maneira, como se estivesse fazendo uma coisa banal, fútil, supérflua. A Bíblia diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de quem agradou a Deus. A Bíblia diz no versículo 6, ora, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. No versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é recompensador de quem o busca. Deus dá recompensas para quem o busca. Entenda isso. Coloque fé em tudo que você for fazer. Faça sempre com uma boa intenção, conversando com Deus na sua mente, no seu homem interior, no seu ser interior, no seu íntimo. Converse com Deus, coloque fé em tudo. Não tenha medo, não seja uma pessoa incrédula, pessimista, negativa. Ande com fé, mesmo diante da dor que você estiver sentindo de uma enfermidade. Declare a sua fé na sua cura. Declare a sua fé no poder de Deus, mesmo que a sua fé seja questionada. Um certo servo de Deus estava no hospital desenganado pelos médicos com muitas dores. Ele dizia, estou curado, estou curado, estou curado em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. E as pessoas diziam para ele, como você diz que está curado se você está aí gemendo de dor? Ele dizia, eu estou curado porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele levou as minhas enfermidades, então eu estou curado. Passado algumas semanas, ele recebeu alta porque estava totalmente curado e se tornou um homem que pregou para multidões, testemunhando do seu grande milagre. E Deus deu para ele uma fé grandiosa, uma fé que trouxe resultados para a vida de muitas pessoas que também estavam enfermas. Por isso eu te digo que mesmo diante das adversidades que estão diante dos seus olhos, declare a palavra de fé. Declare a palavra de fé, declare a Bíblia Sagrada. Declare os textos da Bíblia Sagrada em cima das situações que você está vivendo. Mesmo que as situações reais deste mundo físico sejam contrárias às palavras que você vai estar dizendo, a Bíblia Sagrada que você vai estar citando, a Bíblia, a palavra de Deus, ela muda situações. Observe, se você hoje serve a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus foi quem te mudou, te transformou, fez de você um novo homem, uma nova criatura, com uma nova mentalidade, pensamentos novos, uma visão nova do mundo, de si mesmo. Então creia, porque a palavra de Deus, que é poderosa para mudar a vida de pessoas, ela muda tudo quando nós cremos. Tudo! Coloque fé em tudo. Coloque tudo diante de Deus e caminhe com fé. E se as coisas não acontecerem hoje do jeito que você quer, continue crendo, continue avançando com fé, apresentando a Deus. Quando você começar a fazer isso, primeiro tudo vai mudar dentro de você. E você será desafiado, porque a nossa ansiedade quer resultados imediatos. Mas Deus estará lhe preparando para ser
uma pessoa inabalável. Como diz o Salmo de 121, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Pai maravilhoso, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa com fé, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, conquistando territórios no mundo espiritual, conquistando territórios dentro da sua própria mente. Muitas das vezes a nossa mente está limitada a crenças, a pensamentos, a comportamentos de pessoas, a fala negativa de pessoas, ou até mesmo palavras que são neutras. Deus, nós cremos no sobrenatural que vem das suas mãos. Nós cremos no poder da tua palavra. E é neste poder, Pai, que repousa sobre mim, que sou sua igreja, que eu declaro sobre a vida dos teus filhos que ouvem esta mensagem, que eles sejam, ó Deus, sacudidos pelo teu Espírito Santo, sacudidos, e tudo que não presta, que está na mente, venha sair da vida deles, e que a fé sobrenatural venha encher essa mente, encher essa alma, encher este coração. Todo ser desta pessoa seja tomada pelo Senhor e pelo poder da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na sua grandeza e te agradecemos por tudo, meu Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.